Olá, tudo bem? Aqui é o professor Milton Beltrão Júnior, diretamente de São Paulo. A convite da Biocol, estou aqui palestrando sobre harmonização facial minimamente invasiva. Se você quer melhorar e aprimorar as suas intervenções na estética facial com recursos da eletrotermofototerapia, essa é a aula que você precisa assistir. Um grande abraço e vamos juntos para a Biocol fazer mais essa boa ação. Pesquisada, né, em procedimentos injetáveis, e nós estamos trazendo ela para uma abordagem da eletrotermoterapia. Então, a possibilidade de um profissional da área de estética, um paramédico, um esteticista, um tecnólogo de estética, um fisioterapeuta, um biomédico, enfim, profissionais que não atuam com procedimentos injetáveis, poder atuar com harmonização facial de característica minimamente invasiva. Minha formação, eu sou especialista em dermatofuncional pela FMU, bacharel em fisioterapia pelo Centro Universitário São Camilo, sócio e diretor clínico de um consultório voltado à área de fisioterapia dermatofuncional, que é a Beltrão Estética, há mais de 14 anos no mercado, docente de algumas pós-graduações voltadas para a disciplina de eletroterapia nas universidades Estácio de Sá, IBRAP, ESB, e faço um trabalho de speaker e cursos de extensões pela Floriderm, lá em Manaus. Colunista da revista Nova Física, Portal Negócio e Estética, sempre com a temática de eletroterapia voltado à área de dermato funcional. Algumas publicações científicas voltadas à área de fisioterapia e dermato funcional, que é a minha expertise. Nós temos dois materiais didáticos voltados à área de eletrotermoterapia, um sobre luz intensa pulsada, ela é uma videoaula que tenta vai abordar de forma teórica e com visualização da prática o conteúdo da difoterapia, especificamente em luz intensa pulsada, passando pelos conceitos básicos e também mostrando a parte clínica, a parte prática da luz intensa pulsada. Se houver interesse, é só entrar em contato conosco para adquirir esse tipo de material. E um outro material sobre criolipólise, uma técnica também voltada para a área de lipodistrofia, né? Então, ele aborda a parte teórica e depois nós mostramos uma parte prática, com videoaulas, com uma duração de em torno de 30 a 40 minutos. Aí deixar os nossos contatos, caso você queira entrar em contato conosco para tirar dúvidas pertinentes ao conteúdo dessa aula ou até mesmo a demais temas da eletrotermoterapia. Então, vou deixar o meu Instagram, que é Milton Beltrão JR, tá? E no Facebook também estou com Milton Beltrão JR. O nosso e-mail, que é beltrãoestética@yahoo.com.br. E os nossos telefones, 5528-0727, ou o nosso WhatsApp, que é o 96990-0057. Eu gosto sempre de iniciar as minhas aulas pontuando sempre o mercado da estética, né? Porque devo me especializar em procedimentos estéticos com poder de invasão menor e com grande efetividade. Existem algumas justificativas. Você, profissional, que queira adentrar a esse mercado, né, voltado para a medicina estética ou queira aprimorar o seu recurso terapêutico, existem alguns motivos. Quais motivos eu devo estar me aprimorando em recursos terapêuticos voltados para a estética? Primeiro motivo que eu acho bem pertinente é porque o Brasil hoje ele é o segundo maior mercado de consumo de beleza estética no mundo, com uma movimentação em torno de 137 bilhões, fonte o Globo e a Associação Brasileira de Franchise. Só com esse número, eu acho que sensibilizaria qualquer um de vocês que estão me assistindo agora, mediante um caos que nós estamos passando, pandemia, enfim, em querer investir em algo que seja rentável, né? Então, o Brasil hoje ele está situado como o segundo maior mercado de consumo de beleza estética no mundo. Um segundo fator muito importante e pertinente ao mercado brasileiro é que beleza e vaidade são fatores culturais do nosso povo brasileiro, né?
E o terceiro item, muito pertinente à temática da nossa aula, que é a harmonização social, é que a população brasileira está envelhecendo. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro está chegando em torno dos seus 80 anos, né? Então, se nós fizermos uma comparação com os nossos familiares, ou seja, os nossos bisavós, os nossos avós, ou até mesmo conversar com os nossos pais, perguntar, pai, como que era o seu pai? Ou, avô, como que era o seu pai? Né? Ele vai te contar uma cena de uma pessoa fragilizada, que teve vamos dizer assim, uma expectativa de vida dos seus 50, 60 anos, quem sustentava ele era o próprio filho. E esse cenário hoje não existe mais. Hoje nós estamos num mercado onde a população envelhecida, a população idosa, detém um poder aquisitivo muito diferenciado, é um nicho de mercado e cada vez mais esse público vem buscando procedimentos estéticos. Por isso a temática é muito pertinente. Por quê? Não simplesmente fazer uma tecnologia, aplicar um recurso terapêutico de forma aleatória, mas de forma harmônica. E cada vez mais os profissionais estão se especializando de maneira que eles possam executar um recurso terapêutico não só proporcionar uma harmonização de uma forma aleatória, mas sim de forma harmônica, respeitando alguns preceitos como o visagismo, que é uma ciência que vai estudar, né, não só a imagem, mas também o psicológico do paciente para a gente desenvolver uma estética mais adequada àquele indivíduo, de forma personalizada. Esse é o mote da nossa aula. E o último fator é que o público feminino, nos últimos anos, tem ganhado uma independência financeira de forma diferenciada. Não é à toa que, em algumas famílias, o M, ou seja, a pessoa que realmente segura financeiramente, é a mulher. Né? Então, esse público, cada vez mais, tem chegado ao mercado de estética, às clínicas de estética, procurando serviço, e não só procurando serviço, mas querendo o quê? Querendo executar sem consultar a renda familiar. Isso é diferencial, isso acaba dando um resultado diferenciado e acaba proporcionando não só uma questão de um público que tem disponibilidade financeira de investir sem consultar a renda familiar, que seria consultar o esposo. Esse público ele chega ao consultório com poder de decisão de compra. Então, são esses 4 fatores que a questão do público brasileiro, seu segundo maior mercado de consumo de beleza e estética no mundo, a questão do fator beleza e vaidade, é uma questão cultural, a questão do envelhecimento da população e o público feminino com poder aquisitivo diferenciado. Então, esses são os fatores que acabam trazendo um interesse maior por esse mercado e tornando essa aula de uma forma mais diferenciada. Então, aí, nós vemos com outras justificativas. Existe uma associação de cirurgia plástica e cosmética. Em 2018, ela fez um levantamento, né, dos procedimentos que foram realizados lá nos Estados Unidos. E ela chegou a um número de 12 milhões de procedimentos estéticos realizados nos Estados Unidos. Professor, não estou entendendo nada. Por que você fez esse levantamento? Porque, pasmem, desses 12 milhões, 10 milhões eram procedimentos não invasivos, mostrando já um público, um cenário que ele não quer mais submeter a procedimentos que vai gerar um day off muito longo. O paciente quer submeter a um procedimento estético de maneira que ele possa ter ainda o convívio social, possa continuar trabalhando e que não dê um pós-operatório muito longo, porque hoje o público feminino, que é um público que vem crescendo cada vez mais nesse mercado da estética, é um público ativo, que está trabalhando, nem sempre ele tem possibilidade de ficar 60 dias, né, sem frequentar o ambiente de trabalho. Então, cada vez mais, essa característica de minimamente invasivo se torna importante dentro do mercado de estética. Então, uma tendência mundial, uma característica de procedimentos efetivos, rápido e de poder de aplicação, de invasão menor. Né? Existem diversos recursos dentro da eletroterapia com essa característica, como plasma, a carboxterapia, a radiofrequência, seja ela resistiva ou fracionada, ultrassom microfocado, microagulhamento,
peeling químico e físico, entre outras tecnologias, de forma efetiva a trazer e proporcionar essa harmonização facial minimamente invasiva. Então, a primeira pergunta que o aluno que às vezes está assistindo a minha aula, ele fala assim, pô, eu vou fazer um curso de harmonização facial minimamente invasiva. O senhor vai abordar impresso, né? Não, não vou abordar impresso. Então, é botox e preenchimento? Também não. Já sei. É PDO? Também não. Eu vou falar de eletrotermofototerapia. Não, não, não pode ser. Eletrotermofototerapia, professor. É possível harmonizar o rosto com recursos da eletrotermofototerapia? Sim, é possível sim. Acabei de exemplificar uma gama de procedimentos que são totalmente efetivos no trabalho da harmonização. Então, a gente vai adentrar a esse mercado da harmonização e eu vou pontuar, né, tópicos específicos que a gente tem que se atentar antes de começar um trabalho anti-age com o nosso paciente. Então, aí já vem logo de cara uma foto impactante, né? A Tamis, ou Tamis, assim como você preferir chamá-lo ou chamá-la, né? Cada vez mais essa realidade se faz presente no nosso consultório. Pacientes que querem transformar o seu corpo porque não encaram, não enxergam ele no corpo que se faz presente. Então, você vai tentar trazer o quê? Trazer uma feição feminina para uma feição masculina. Existem alguns traços específicos que a gente consegue, dentro da harmonização e dentro daqueles recursos que eu acabei de falar, que consegue proporcionar essa característica, como trazer um ângulo de mandíbula mais marcado, tirar esse rosto mais arredondado para um rosto mais slim, favorecer ângulo malar, a parte malar, né? A região malar, você deixar essa região um pouco mais valorizada. Enfim, existem maneiras e pontos específicos que nós vamos observar, que nós vamos estimular o rosto de maneira a tornar ele mais masculino ou mais feminino. Aqui a gente consegue observar nessa foto alterações específicas que proporcionaram, né, uma mudança na apresentação desse rosto, né? Mudança sutil, mas de forma harmônica, trazer um rosto mais masculinizado. Então, aqui nós temos o caso de uma artista muito conhecida na mídia brasileira, né, que é a Gretchen. A gente acaba utilizando a Gretchen, não porque ela foi minha paciente, mas porque foi um caso de característica muito estereotipado, um caso onde foi feito um trabalho de anti-age com essa paciente, com intervenções do injetável, como botox, preenchimento, mas de forma muito, vamos dizer assim, grosseira, sem utilizar preceitos da harmonização e do visagismo. Então, hoje, o cliente que busca o trabalho da harmonização, ele busca algo que vai provocar um rejuvenescimento, mas que seja sutil, que seja harmônico, que respeite os preceitos do visagismo. Então, o foco do nosso trabalho aqui na harmonização minimamente invasiva é sempre atuar dessa maneira, de maneira a trazer o rejuvenescimento de forma sutil, de forma assertiva, de maneira a ressaltar o que há de melhor na paciente que está à minha frente. Então, você consegue observar na primeira imagem uma boca mais marcada, né, uma testa, né, bem paralisada, sem nenhuma expressão. Ficou uma coisa feia, ficou um trabalho que não foi um trabalho sutil, harmônico. E aí a evolução das intervenções e até chegar nessa última intervenção, onde ela está até com mais idade, porém parece que o trabalho foi feito de forma mais harmônica, está mais bonito o rosto dela. Como que o senhor consegue isso? Respeitando os preceitos da harmonização e do visagismo, né? É onde a gente respeita a sutileza de trazer o rejuvenescimento, mas de não transformar o paciente num boneco, numa boneca, né? Ela tem que ter mímica, ela tem que ter expressão, de maneira que não seja algo que vai prejudicar, né, a questão da harmonização do rejuvenescimento, mas de maneira a ficar sutil. Então, esse é o enfoque do nosso trabalho através da eletrotermofototerapia. Respeitar os preceitos da harmonização e do visagismo. Então, com isso posto, você deve estar se perguntando, tá, professor, o senhor está falando de harmonização,
está falando de visagismo, mas o que é a harmonização, professor? O que é a harmonização facial? A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos combinados para melhorar a harmonia do rosto, transformar traços ou tratar questões do envelhecimento facial que está caracterizado sempre por quê? Por uma pitose, né? Pela hipertrofia do panículo adiposo, como a papada, né? Ou até mesmo uma flacidez muscular. E hoje nós temos diversos recursos dentro da eletroterapia que são capazes de proporcionar essa ação anti-age, que é o que a gente fala que é o investimento no colágeno, o investimento no tônus muscular, são tratamentos até mais duradouros em relação aos procedimentos injetáveis. Hoje nós temos recursos como um ultrassom microfocado, no qual o lift que esse equipamento consegue, essa tecnologia consegue proporcionar à face do nosso paciente, de duração de até uma hora e meia. De duração de até 1 ano a 1 ano e meio de resultado. Ou seja, esse resultado, a partir de uma única sessão, o paciente tem uma resposta clínica de até 1 ano e meio, né? Ou seja, sustentar essa ação terapêutica até 1 ano. Então, eu considero significativo. Nós temos hoje criolipólise para trabalhar o formato desse rosto. Nós temos hoje jato de plasma para trabalhar uma pitose palpebral ou levantar a questão da sobrancelha desse paciente, esse olhar desse paciente que está flácido, que às vezes pode até acarretar numa flacidez mais assintosa da pálpebra, porque a sobrancelha está flácida, ou seja, o tecido está flácido, então acaba tendo uma queda em conjunto, né? Então, toda essa forma de nós avaliarmos e estudarmos a arquitetura desse rosto vai interferir na nossa terapêutica e interferir, consequentemente, no prognóstico clínico do nosso paciente. Então, hoje nós temos, é isso que eu tenho em todo o curso, em toda a palestra, tem que sensibilizar os profissionais. Nós temos hoje recursos efetivos dentro da eletroterapia que são capazes de proporcionar essa harmonização, né? Hoje, cada vez mais, profissionais da área de farmácia, biomédicos, né? Enfermeiros, médicos, vêm buscando esse curso de formação, porque o paciente chega um momento que faz injetável e ele fala, pô, eu não quero mais fazer botox, eu não quero mais fazer ácido hialurônico, eu queria investir em algo para melhorar o colágeno da minha pele, melhorar a estrutura, mas não injetar mais nada. Então, esse é o trabalho que a gente pode executar com o nosso paciente. Óbvio que ninguém vai fazer um trabalho de harmonização com eletroterapia na vigência de um botox ou de um preenchimento. Nós vamos fazer esse procedimento depois do time terapêutico do injetável. Ou preparar a minha pele para depois, se houver necessidade, fazer um injetável, que seria um botox, um preenchimento, se houver necessidade, encaminhando para o profissional capacitado, habilitado para executar a tecnologia específica. Então, cada vez mais os profissionais têm modificado as suas abordagens, né, e trazendo resultados diferenciados, ok? Então, é indicado tanto para homens e mulheres que desejam melhorar a harmonia do rosto, né? Melhorar os traços, melhorar o contorno labial, melhorar uma modelagem, uma rinomodelagem, né? Óbvio que nós não estamos falando de uma rinoplastia, mas sim de melhorar o formato da cartilagem, né? Atenuar rugas, atenuar linhas estáticas, né? Melhorar o contorno e o formato da região da órbita. Enfim, as possibilidades são inúmeras com a harmonização facial. E aí a gente depara com uma imagem da métrica, começa a se fazer muito presente dentro dessas abordagens da harmonização facial, algo que a maioria dos profissionais que mexem com estética facial são poucos. Eu conto nos dedos as pessoas que usam a métrica para fazer a intervenção com procedimentos estéticos.
Na verdade, o que a gente vê muito são os profissionais esteticistas que trabalham com design de sobrancelha, muitos trabalham com a métrica, para fazer os traços e ter a relação de uma sobrancelha em relação à outra, então fazer o distanciamento, fazer o design dessa sobrancelha, então eles usam muito de técnicas de métrica. Mas eu vejo poucos profissionais da estética, até mesmo quem trabalha com Botox, fazendo a métrica facial. Olha, aqui vamos ver. A estratégia seria usar um vértice mais para a direita ou mais para a esquerda? Não, são poucos. E cada vez mais as intervenções estão sendo feitas dessa maneira, avaliando o quê? A métrica facial. Você vai ter um resultado com mais excelência. E fotografando também o paciente. Então, o que é o visagismo? Você explicou o que é a harmonização e o que é o visagismo. O visagismo, ele é uma palavra que deriva do francês, que visage significa rosto. É a arte de criar uma imagem pessoal que vai revelar o quê? A qualidade da pessoa, ou seja, o psique, as características psicológicas do paciente. Então, no visagismo, nós não vamos só olhar a métrica, o formato, nós vamos olhar o formato, mas vamos entender a psicologia do meu paciente. E aí, a somatória do formato do rosto, mais as características psicológicas desse meu cliente, eu vou traçar uma conduta terapêutica ou uma intervenção, né, para harmonizar esse rosto. É dessa maneira que nós vamos executar o trabalho da harmonização facial. Então, o visagismo pode intervir através de um design de sobrancelha. Às vezes, o cliente chega ao seu consultório pedindo uma intervenção, um lifting. Você fala, calma, pera lá. Antes de nós começarmos o lift, você vai passar com uma profissional qualificada, que trabalha com design de sobrancelha, que ela vai modificar o formato da sobrancelha. Porque esse formato, ele está te prejudicando. E aí, só o fato dela fazer um design de sobrancelha, mudar, às vezes, o corte de cabelo, já modifica o rosto do paciente. Ou um formato de uma barba, né? Ou colocação de uma barba, enfim. Então, são várias formas que a gente pode atuar com o visagismo. E até mesmo os recursos que nós temos da eletroterapia. Então, note que o nosso trabalho é um trabalho de coach, um trabalho terapêutico, intervencionista, mas também um trabalho de análise, antes de tomarmos qualquer tomada de decisão. Tá ok? Então, aí eu coloquei um organograma onde ele vai pesar harmonização, estética. Então, a gente tem de lado estética, de outro lado visagismo. No meio, autoestima. Óbvio, moldado, balanceado pela estética, a cosmetologia, que é a ciência, e interligando tudo isso, o consultor de imagem, que é quem é você. Você é o consultor de imagem. Então, você vai pesar de um lado o visagismo, do lado a estética, do lado a queixa do nosso paciente e pesar a questão da consultoria. Nem sempre a consultoria ela é intervencionista. Às vezes a consultoria ela é interpretativa e às vezes toques sutis já vai fazer a grande diferença no rosto do meu paciente. Então, às vezes, ou na grande maioria, menos é mais. Então, é isso que a gente cada vez mais tem trazido, esse conceito para os profissionais da área de estética. E é uma imagem bem impactante, onde a gente tem a estrutura óssea do nosso paciente, e aí a questão do triângulo e o triângulo invertido. Por quê? Na maioria das vezes, com o passar dos anos, com o envelhecimento, com a senescência, é natural que esse rosto tende ao quê? Ter uma base mais larga, ou seja, formar esse triângulo, ou seja, ter uma pitose. É normal, é natural. E a nossa intervenção sempre vai tentar fazer o quê? Provocar esse lift, esse lift. Lembrando que algumas intervenções são impossíveis se não forem feitas de forma cirúrgica, porque existe uma anatomia presente no paciente, coisa que eu não consigo mexer. Eu consigo mexer na pele, eu consigo trabalhar uma cartilagem, eu consigo trabalhar o tônico adiposo, mas não consigo mexer na estrutura óssea. Então, mostrando um rosto jovem, é um triângulo invertido, ou seja, a base é mais fina e o ápice é largo, ou seja, está levantado esse rosto. Ao passo que tem um tecido já em pitose, um envelhecimento, onde eu tenho a base mais larga, né? Ou seja, uma pitose da bochecha,
né, uma ptose, formação de linha nasogeniana, né, a ptose das pálpebras, linhas de expressão, região frontal, então, mostrando o processo de envelhecimento. E aí, antes de nós começarmos a nossa intervenção, nós vamos sempre traçar essas vértices, saber como que está o formato da minha sobrancelha antes de fazer uma intervenção na região da pálpebra, antes de fazer uma intervenção na região frontal. Que lado, que ângulo eu vou dar para o lifting facial que eu vou fazer? Dependendo da forma, do estímulo que eu faço para esse paciente, eu posso dar um lifting mais para a direita, ou mais para a esquerda, ou mais para cima. É importante eu entender o formato desse rosto, traçar a linha média para saber onde eu vou executar. Então, uma avaliação facial, uma anamnese, está mais baixo do que o outro, o paciente tem um hábito de dirigir, passa o dia inteiro, é motorista de aplicativo, toma muito sol só de um lado, tudo isso vai influenciar no meu trabalho estético, ok? Então, a avaliação, ela é fundamental, extremamente importante. Algo que nós não podemos esquecer é o arcabouço muscular. A musculatura se faz presente dentro desse rosto e precisa ser avaliada, precisa ser trabalhada, porque não adianta só você fazer uma estética facial focando o tecido e esquecendo da musculatura. O paciente acaba evoluindo o quê? Com não sustentação, aquele trabalho estético que você fez de investir no colágeno, às vezes não tem uma estrutura muscular para sustentar aquele lifting facial. Então, é muito importante técnicas e tecnologias que possam melhorar o tônus, gerar um lifting facial, né? E hoje nós temos diversas tecnologias, como eu citei, ultrassom microfocado, nós temos microcorrente que consegue melhorar o tônus dessa musculatura, existem a própria cinesioterapia, que são exercícios voltados para tonificar essa musculatura, enfim. Existem diversas formas de a gente intervir na musculatura e até as correntes paráticas, a eletroestimulação, para a gente poder gerar um tônus muscular. Então, entendemos que o visagismo vai proporcionar ao profissional um novo conceito de trabalho. O profissional começa a pensar primeiro quem é esse cliente, suas características físicas, a questão psicológica, suas necessidades pessoais e profissionais, antes de pensar o quê? No resultado final, que é o quê? Na imagem. Então, o profissional que trabalha com harmonização, ele vai proporcionar o quê? Uma estética facial personalizada. A harmonização será realizada entre uma fusão da personalidade do cliente, criatividade do profissional e gerar uma imagem personalizada. Eu costumo dizer nas minhas aulas que cada vez mais nós estamos deparando com pessoas com um rosto cada vez mais igual. Você olha uma boca e fala, essa boca foi feita pela doutora tal. Essa pálpebra foi feita pelo doutor tal. Ou seja, cada vez mais os pacientes estão saindo mais dos mesmos. E isso é um erro, se nós formos pensar que nós temos que devolver uma imagem personalizada, partindo de uma análise da harmonização, partindo de uma análise do visagismo, para aí sim gerar uma intervenção estética. Então, o meu trabalho hoje, dentro de consultório, dentro de cabine, não é fazer o full face, e sim trabalhar onde precisa ser trabalhado. É assim que a gente vai fazer. As nossas intervenções são de formas pontuais. E nem sempre uma só tecnologia. Às vezes faço uso de várias tecnologias, uso da cosmetologia, dos nutracêuticos, para que a gente tenha uma resposta mais do que efetiva, uma resposta mais adequada ao tipo de intervenção que nós estamos fazendo com o nosso cliente. Então, o profissional que vai trabalhar com visagismo, ele não vai trabalhar com padrões de beleza derivados de uma tendência, de uma moda, enfim. O profissional vai sempre tentar buscar o que revela, o que é singular no seu cliente, de forma a gerar uma harmonização facial mais efetiva, mais específica. Essa frase ela é muito interessante e eu sempre gosto de repetir e frisar, não só para o meu cliente, mas para o profissional que vai trabalhar com estética facial. Preste atenção, o belo nem sempre é simétrico, mas ele deve ser harmônico ou proporcional.
Por que o senhor está falando isso? Porque a partir do momento que eu mostro o mundo da métrica, os mais matemáticos vão querer ficar medindo o paciente. Aí deixa eu ver, tem alguns centímetros mais baixo, não precisa ficar preso à métrica. A métrica, ela é apenas o quê? Um arcabouço, uma base, uma noção de como está a simetria desse rosto. Mas eu não vou ficar bitolado nisso. Você já tentou pegar uma M-face e replicar ela de um outro lado? E a gente começa a observar o quê? Na maioria das vezes que nós fazemos a replicação de uma M-face em relação ao outro lado, você percebe que o rosto perde expressão, perde personalidade. Então, calma. É importante a harmonização? É importante, mas eu não vou ficar também bitolado na meta. Por isso que é muito importante nós termos noção do todo, para nós expandirmos a nossa mente, mas para a gente não ficar bitolado. A gente vai estudar, entender quem é esse paciente e fazer intervenções de forma pontual. Então, quais são as áreas, professor, que eu vou intervir nesse paciente? Então, existem alguns pontos clássicos que você deve ficar atento ao trabalho de harmonização facial. Por exemplo, atenuar linhas de expressão, região frontal, gabelar e periorbital. Retirar e atenuar estase venosa linfática e gordura infraorbital, muito comum nessa região dos olhos, com envelhecimento, estase venosa linfática e o aparecimento do quê? Da hipertrofia da hipoderme, gordura nessa região. Nós temos diversos procedimentos efetivos para esse tipo de trabalho, como por exemplo, carboxterapia, a cosmetologia, o ozônio, a microcorrentes e ativos que o cliente vai ter que começar a utilizar, porque às vezes a órbita, a anatomia daquela estrutura óssea não favorece o paciente com relação à circulação sanguínea e linfática. Atenuação de pitose palpebral e bochecha, ou seja, a bochecha acaba tendo uma pitose nessa região, com a senescência, com o envelhecimento. Temos resultado satisfatório com o ultrassom microfocado, tanto para levantar ângulo de sobrancelha, de forma bem pontual, amo trabalhar bochecha para levantar e gerar um lift facial, entre outras tecnologias. Corrigir a simetria da boca. O que é isso? Às vezes você olha uma boca, ela é mais baixa em relação à outra. Por que isso, professor? Devido a hábitos de vida, o jeito que a pessoa dorme, o jeito que a pessoa se expõe ao sol, tudo isso provoca um envelhecimento mais assintoso de um lado em relação ao outro, né? A sobrancelha está relacionada à mímica, nariz também, enfim, às vezes uma diferenciação também anatômica, o nariz saiu um pouco mais torto, desviado, ou por um trauma, que a fratura às vezes não foi feita uma boa redução, enfim. Então, retirar e atenuar a flacidez de pescoço e colo, melhorar contorno de maçã do rosto, atenuar gordura de bochecha, melhorar contorno de volume de lábios, nariz, mandíbula e mento. Lábios eu consigo resultado satisfatório com plasma, consigo satisfatório com ozônio, com carboxterapia, consigo resultado com relação de gordura de bochecha, com procedimentos que a gente faz com a criolipólise, com a carboxterapia. Eu consigo melhorar a flacidez de pescoço com radiofrequência, seja ela fracionada, seja radiofrequência resistiva. Existem diversas tecnologias para a gente usufruir, tá ok? Então, basicamente, esses são os 8 pontos que nós vamos intervir nessa harmonização facial. E aí, tentei colocar uma imagem, né, de um rosto masculino e áreas que são comumente utilizadas para intervenção com injetáveis, como testa, preferência sempre é uma área de movimentação, então se usa muito botox, né? Região malar, o pessoal quer uma região malar mais definida, então trabalha muito com preenchimento nessa região, né? Ângulo de mandíbula mais definido, né? Papada. Então, papada você faz o que para papada? Carboxterapia, hidrolipoclasia, dá um resultado satisfatório, ozônio na papada, fantástico, ângulo de mandíbula, carboxterapia, ozônio, né? Temos resultados satisfatórios, estimulando a derme aqui, essa subcisão acaba gerando colágeno e marcando, modificando o formato do rosto desse paciente. Então, existem diversas formas de
gerar intervenção nesse nosso paciente. E aí, nós chegamos na harmonização facial relacionada ao número áureo. É importante entender que o número áureo é também chamado como número ouro, a expressão em relação de proporcionalidade entre as estruturas faciais, não só dos seres humanos, como também na natureza. Então, existe um número onde já foi estudado essa métrica de proporção. Nós encontramos não só na questão anatômica, mas também na natureza, na arquitetura, que é uma dízima periódica, 1,618, né? Então, esse número, que é uma dízima periódica, ele vai traçar o quê? Justamente ele é a relação entre as distâncias da sobrancelha em relação à boca e a boca em relação ao nariz. Essa distância. Então, essa distância tem que dar um número muito próximo dessa dízima periódica, que é 1,6, 1,7. Ô, professor, eu fiz aqui o cálculo, ele não deu próximo de 1,6, deu 1,8, 1,9. Então, assim, existem casos que realmente vai haver um distanciamento. A gente vai tentar trazer o mais próximo do número áureo, mas também a gente não vai ficar bitolado em cima disso, porque às vezes são questões anatômicas que a gente não consegue intervir, são questões estruturais. Mas é importante você ter um conceito do número áureo para saber como que eu faço para trazer esse rosto com uma proporção. Aí eu vou ver os distanciamentos da sobrancelha em relação à boca, a boca em relação ao nariz, formato do nariz, e aí a gente vai entender porque alguns rostos nós olhamos e falamos, nossa, que beleza, diferente, tanto o rosto masculino como o rosto feminino. São rostos que é o número áureo, que é a distância M1, a distância entre os olhos em relação à boca, e a distância da boca em relação ao nariz. Então, essa relação vai dar um número muito próximo de 1,6, ok? Importante, antes de começarmos a abordar a eletroterapia, fazer uma revisão muito rápida do que é o sistema tegmentar, porque é o arcabouço de trabalho, nós vamos atuar, né, nesse sistema, então a gente tem que conhecer de forma profunda. A pele é dividida em 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Essas 3 camadas, cada uma tem as suas respectivas funções, e com o envelhecimento existem alterações específicas, como epiderme, derme e hipoderme. Então, a primeira camada, a epiderme, a camada mais superficial, basicamente tem ação de proteção contra agentes físico-químicos e virais. Com o passar do envelhecimento, ela vai ficando o quê? Mais adelgada. Eu, como profissional, tenho que ficar atento na hora que for selecionar uma técnica para harmonização facial, lembrar que é uma pele mais madura, então não posso fazer intervenções muito agressivas ou dar intervalos de recuperação desse tecido para não gerar uma lesão, uma iatrogenia no meu paciente. Lembrar que a derme, a camada de recheio, e lá nós vamos localizar várias estruturas importantes, como glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, vasos linfáticos, vasos sanguíneos e especificamente o quê? Fibras de colágeno. Segundo Junqueira, mais de 70% das células presentes na derme são fibras de colágeno, colágeno e elastina. Então, o que é uma estria? O que é uma ruga? Né? A ruptura dessas fibras é muito importante, não só para as intervenções injetáveis, mas também investir em colágeno no meu paciente. E, com o passar dos anos, o paciente tende a perder o quê? Muito e muito colágeno. Então, intervenções que favorecem, né, essa bolsa, essa poupança de colágeno, melhorar a quantidade de colágeno no tecido é muito importante. E a última camada, que é a hipoderme, camada relacionada com pânico adiposo, né? É importante para algumas situações, proteção contra impactos, isolante térmico, né? Vai dar o formato ao corpo, né? Então, assim, e o mais importante, a função mais importante que a gente considera no pânico adiposo, armazenamento de energia. Então, nós temos basicamente um sistema tegmentar, 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Né? E na senescência, alterações histológicas importantes, como a epiderme fica mais adelgada, a derme também fica mais adelgada devido à perda de colágeno, e a hipoderme tende o quê? Ficar mais espessa devido ao quê? A hipertrofia.
Um outro capítulo muito importante, você profissional que vai atuar com intervenções da eletroterapia, é conhecer de forma muito específica o capítulo de reparo textual. Esse é um processo complexo, essencial para a sobrevida do indivíduo, descrito na literatura como capacidade de multiplicação, diferenciação. E ela está dividida em 4 fases específicas: fase de modelamento e fase de maturação. Óbvio que toda vez que eu faço um trabalho inflamatório, por exemplo, eu vou fazer um trabalho com o jato de plasma. O jato de plasma vai submeter, vai gerar uma sublimação no meu tecido. É óbvio que o meu paciente ele vai responder com processo inflamatório. Qual o processo inflamatório? Rubor, calor, edema e dor. Se de 4 características ele apresenta 3, ele está na fase inflamatória. Então, eu, como profissional, tenho que conhecer as fases do processo de cicatrização, das fases do reparo textual, para saber que momento eu vou fazer intervenção com o paciente, que momento eu vou ajudar a recuperar esse paciente, para que a fisiologia seja favorecida e que ele não tenha nenhuma heterogenia. Então, eu sei que geralmente na fase inflamatória ela vai durar de 24 a 48 horas. Na sequência, segundo Douglas ou Gaito, que são os pais da fisiologia, eles falam que a segunda fase é a fase preparativa, que dura de 3 dias até 21 dias, que vai cursar com o quê? Com macrófagos, angiogênese, né, fibroblastos e tecidos epiteliais. Então, é nessa fase muito importante que nós vamos ter a formação do quê? De colágeno na pele. Então, se você fez um trabalho específico, seja ele com carbox, com ozônio, com uma radiofrequência fracionada, enfim, algo para estimular a cicatrização, você deve esperar pelo menos 15 a 21 dias para fazer uma nova intervenção. Senão, você só está gerando processo inflamatório. Eu sei que é meio chato, né? Voltar ao capítulo de reparo textual, mas é importante. A gente está falando uma aula de harmonização. Às vezes, os profissionais esquecem que existe time específico quem tem que dar em cada sessão, né? Então, o cliente vai ficar 15 dias sem vir ao consultório. Não, ele pode voltar. Eu posso fazer outros estímulos, uma hidratação, uma revitalização da pele, mas não inflamar ela, entendeu? Então, é isso que tem que estar atento, o meu profissional e a orientar o meu paciente. A terceira fase de remodelamento, é uma fase onde já produzir colágeno, ele vai se realinhar às linhas de tensão do nosso organismo. E maturação pode levar alguns anos. A última fase, cicatrização, é interessante observar uma cicatriz que você tem, passou alguns anos, você observa ela está quase imperceptível, porque a pele está em constante renovação. Então, basicamente, toda vez que eu vou gerar uma intervenção na minha harmonização, no recurso da eletroterapia, eu vou passar pelas 4 fases, né? E aí, entender que esse paciente ele tem uma rotina alimentar, ele deve favorecer alimentos hiperproteicos, eu quero que ele tenha uma resposta de colágeno, então tem que investir em proteínas, né, vitaminas, nutrientes, né, uma alimentação saudável, senão ele vai ter uma resposta adequada. A maioria dos nossos clientes que vem submeter, às vezes, uma harmonização facial, fazem dieta, jejum intermitente, não estão se alimentando de forma adequada, não estão suplementando de forma adequada, não vão ter uma resposta adequada. Muitos dos nossos pacientes estão sofrendo um processo de glicação. Então, às vezes, o profissional pensa, estou fazendo estética facial, não precisa se preocupar na glicação. O paciente está fora do seu peso, ele está comendo muito carboidrato. E isso vai interferir no envelhecimento precoce? Com certeza, vai interferir no envelhecimento precoce dessa pele, né? Importantíssimo a hidratação, não só de fora para dentro, mas de dentro para fora, com a água. Ela vai melhorar o funcionamento do organismo, vai prevenir o ressecamento mediante a qualquer processo inflamatório, a pele vai ficar ressecada, melhorar a resposta de tratamento. E atividade física. É muito importante a atividade física. Na resposta clínica, sim, porque ela vai controlar a glicemia, controlar colesterol, pressão arterial, disposição física, diminuir a produção de radicais livres, retardar o envelhecimento e prevenir doenças cardiovasculares. Quando nós falamos de envelhecimento, nós vamos olhar sempre 4 situações específicas do meu rosto, quando eu vou avaliar a pele. Então, além de olhar a questão da harmonização, além de olhar a questão do visagismo, eu tenho que focar o quê? Questões do envelhecimento. Eu falei 8
8 sinais, 8 pontos de intervenções que nós vamos fazer na harmonização, mas antes disso eu tenho que olhar a questão do envelhecimento. Então a pele, ela tem que observar como que está a elasticidade da pele. O que é elasticidade? Elasticidade é a capacidade de deformizar, de deformar um objeto, um tecido, e ele voltar à origem, voltar ao que era antes. Quando você puxa um tecido que não tem elasticidade, ele fica o quê? Deformado. Então, a gente pode solicitar a mímica facial do paciente e observar se o rosto do paciente vai ficar o quê? Todo enrugado. Luminosidade. O que é luminosidade? Luminosidade é mancha? Não. É o brilho da pele. Isso já vai me contar muitas coisas, como que está a alimentação, como está o ciclo circadiano desse paciente. Linhas de expressão, pode ser estáticas ou dinâmicas. As estáticas são aquelas que o rosto já está todo vincado. A dinâmica é formada com a mímica facial. E a flacidez é diferente da elasticidade. A flacidez é o quê? É a pitose, ou seja, envelhecimento já concretizado naquela face, ou seja, ela está em queda. Então, nós sempre vamos observar esses quatro sinais, esses 4 sinais de envelhecimento. Tá? E sempre quando for reavaliar o paciente, nós vamos observar se esses 4 pontos foram bem trabalhados. E aí nós vemos um caso clínico bem assim todo. Então, uma pergunta que eu particularmente gosto de fazer a todos os nossos pacientes que vão submeter a um tratamento estético é: o que te incomoda? Aí o cliente vai falar: incomoda tudo. Não, seja mais específico. O que te incomoda? Eu tento ao máximo esmiuçar a queixa principal do meu paciente. E, em cima disso, a segunda pergunta que eu faço ao meu cliente é: para quando? Por que, professor, para quando? Isso é muito importante. Às vezes eu tenho uma tecnologia na mão que ela é fantástica, porém o time de resposta clínica é muito longo. O cliente precisa de resposta daqui 2 dias, daqui 5 dias, uma semana, enfim. Eu tenho que saber, para ser honesto, para não enganar meu paciente, falar: olha, esse é um trabalho diferenciado, porém requer tempo. Você precisa de quando está com esse rosto mais rejuvenescido? Daqui 2 meses meu filho vai casar, eu preciso estar com o rosto com uma feição melhor. Então, talvez nós vamos ter que fazer algumas intervenções um pouquinho mais agressivas e intervenções injetáveis para ter um resultado mais expressivo. Mas, se o paciente tem tempo, nós vamos investir nessa harmonização facial minimamente invasiva, porque eu estou propondo ao meu paciente uma intervenção de 2 a 6 meses, uma intervenção com sessões quinzenais, ou seja, 2 vezes por mês, ou uma vez por mês, dependendo da tecnologia que eu vou utilizar, para devolver o quê? Elasticidade para essa pele. Talvez, no termo, esse é um paciente que terá que submeter uma toxina botulínica para dar um resultado mais efetivo. Mas antes, eu vou dar colágeno, eu vou revitalizar essa pele, eu vou nutrir essa pele, vou hidratar ela para eu poder ter uma resposta clínica satisfatória. Para quando eu for fazer o injetável, encaminhar o paciente a fazer o injetável, ele vai fazer só o quê? A cereja do bolo. Colocar o quê? Um injetável, uma toxina para o quê? Deixar aquele rosto mais o quê? Relaxado, né? E minimizar essa expressão mais expressiva que denota o envelhecimento dessa pele, né? Então, uma boa anamnese. Quando a gente vai fazer um trabalho de harmonização facial, é importante fazer uma boa avaliação pelos preceitos, né, de conceito harmônico e visagismo, mas também com relação à questão clínica. Então, investigar quem é o paciente, investigar a queixa principal, analisar o paciente como um todo, investigar hábitos de vida, investigar o estado de saúde físico e psicológico. Muitos dos nossos clientes que submetem a terapia anti-age são pacientes que sofrem de baixa autoestima, pacientes que estão passando por um momento de depressão, síndrome do pânico, são bipolares. Então, a gente tem que investigar se o paciente está apto a submeter a uma tecnologia que vai causar um processo inflamatório, onde a pele vai ficar, durante alguns momentos, sensível, irritado. Isso pode mexer com o psicológico do paciente. Então, isso tem que estar claro, que o paciente está apto a submeter esse tipo de procedimento e que ele consente a fazer esse tipo de procedimento. Então, isso é muito importante. Observar quais são os medicamentos que ele está fazendo uso, porque alguns medicamentos podem piorar, né, ou aguçar um quadro clínico específico com a intervenção que você vai fazer. Verificar se o paciente tem algum artefato metálico, por exemplo, uma radiofrequência inadequada, o paciente tem uma placa de titânio no maxilar devido a um acidente que ele teve, usar uma radiofrequência pode queimar o paciente. Então, é importante investigar a última menstruação do meu paciente,
Questão da imunidade, muitos dos meus procedimentos vai mexer com o sistema imunológico, verificar se a imunidade dele está legal. Explicações claras do pré, do trans e do pós, ou seja, condições que esse paciente tem que estar para fazer antes do procedimento, durante o procedimento, são as orientações do documento por escrito e entrega ao paciente. E uma expectativa realista com relação aos resultados palpáveis de médio a longo prazo e quando esse paciente vai ter que voltar novamente para refazer ou retocar aquele procedimento que foi feito. É uma pergunta clássica, a maioria dos nossos pacientes que chegam em cabine, chegam em consultório, doutor, eu vou fazer esse procedimento aí, depois não preciso fazer mais, né? Eu falo, não existe. A partir do momento que você nasce, você já está num processo de envelhecimento. Então, o envelhecimento é algo natural, é algo esperado que vai acontecer com você. Então, há necessidade, a cada 4 meses, a cada 6 meses, você retornar ao consultório, eu reavaliar você e traçar uma conduta terapêutica, assim funciona. Então, termo de consentimento, uma boa avaliação, um termo de consentimento, permitindo que você faça o procedimento com o paciente, né? Ficha de avaliação, ficha de evolução, um termo de resultado. Quando eu termino o meu trabalho, aplicar um termo de resultado e o paciente ele declara que está satisfeito com o trabalho que foi executado, que não teve nenhuma intercorrência, abre mão de qualquer reclamação que porventura ele possa expressar posterior àquele trabalho que foi feito, e fotos para a gente comparar o antes e depois, e, no caso, corporal, biometria. No nosso caso facial, a gente usa métrica, isso é importante a gente avaliar. E aí a gente vai usar de alguns recursos no sistema de avaliação para garantir que o depois ficou muito melhor do que o antes. Né? Então, existe dermaview, máquina fotográfica, analisador de pele. Né? Então, é só um lembrete. Orientação domiciliar. O que eu faço com o meu paciente? Uma dieta hiperproteica, uma boa hidratação, protetor solar, direto e reto, 3 a 4 vezes ao dia, e aí utilizando algum nutracêutico para dar arcabouço para o estímulo que está fazendo. Então, colágeno hidrolisado, virisol se preferir, enfim, ativos como elastocel, demaia, salurônico, matricil, fatores de crescimento, isoflavona, pode ser prescrito de acordo com a necessidade clínica de cada paciente, ou seja, o home care é importantíssimo. Se você não sabe prescrever o home care, você não faz um bom tratamento. Não adianta só a intervenção em cabine, precisa do home care. Tá? E aí nós temos um sistema de evolução continuada que a gente desenvolveu durante esses 14 anos de trabalho dentro da dermato funcional, dentro da fisioterapia, dentro da docência, como a gente conduzir nossos pacientes. Então, todo paciente que está em tratamento, a primeira coisa que eu observar, a apresentação desse paciente, fazer um checklist dos cuidados pré e transpós que ele tem que tomar durante o procedimento que foi selecionado. Então, investigar se ele está usando o protetor solar de forma correta. Pergunta se o paciente não comprou. Você passa a orientação, o paciente não está usando, está fazendo peeling. É preocupante? É preocupante. Verificar a hidratação, se está tomando água, está fazendo uma hidratação com ácido hialurônico, com ureia, se for prescrito. A utilização, às vezes, de uma água termal, um soro fisiológico, é muito importante para acalmar situações mediante a processo inflamatório. E cosmetologia específica aplicada. Investigar sempre a última sessão, como foi a evolução clínica. Então, fiz um procedimento com o meu paciente, ele volta ao consultório depois do intervalo de tempo que eu dei, eu vou investigar, e aí, ficou muito inflamada a pele? Foi tudo bem? Quantos dias foi irritado? Quantos dias foi inchado? O edema? Deve me contar. Se eu ver que foge a fisiologia, lembra que eu falei fase inflamatória, proliferativa, remodelamento e maturação. Eu sei que cada fase tem um time de duração. Se eu vejo que o paciente está demorando para cicatrizar, eu posso pensar que há alguma comorbidade associada, um hipotiroidismo, diabetes, né? Alguma coisa está prejudicando essa cicatrização. E tem que estar atento para intervir, parar ou submeter exames clínicos ou encaminhar para um colega para me dar o suporte. Né? Então, a gente tem que estar muito atento com relação a isso. E sempre através desse checklist, eu vou adequar o quê? A conduta terapêutica com parâmetros, passando sempre uma expectativa realista do procedimento e resultado. Tá? Aí temos ferramentas como o Dermaview. Hoje o Dermaview já passou por evoluções, hoje nós temos equipamentos digitalizados, captam imagem, te passa prognóstico clínico, te passa quanto de hidratação que essa pele tem, quais são as áreas de hipercromia, né?
quais intervenções possíveis de ser executadas, é como se fosse um relatório, como se fosse um exame que foi executado no meu paciente. Eu acho fantástico. A gente ter dados quantitativos e qualitativos torna o nosso trabalho mais sério. Isso é muito importante. Então, o DermaView ele é um equipamento de avaliação muito importante na mão de um profissional que vai atuar com a harmonização facial. Por quê? O paciente pode estar com acromias no rosto, e você vai começar uma intervenção, ele pode te acusar que você gerou uma ausência de cor, uma acromia, ou até mesmo uma hipercromia, né? Ou alguma iatrogenia que ele não tinha antes. Então, fotodocumentação é muito importante para a comparação de resultado para o seu cliente e sua segurança, ok? Então, o Dermavir ele vai avaliar o quê? Profundidade de manchas, oleosidade, ressecamento, escromia e adequar a propedêutica e traçar a terapêutica para o meu paciente. Então, isso me torna mais seguro para trabalhar com a harmonização facial. E o Dermavir eu não submeto a cada sessão. É o início do tratamento, término, ao término depois de, sei lá, 10 sessões, 5 sessões, depois de 5 meses, para comparar o resultado. É muito bacana. A gente surpreende sempre toda vez que a gente submete o paciente ao Dermavir. E aí nós temos dois tipos de flacidez. Eu vou começar a entrar nas patologias, nas terapêuticas, tá? Que é mais um mote da nossa aula. Então, a flacidez solar, caracterizada pela perda de elasticidade da derme, são fibras de colágeno, e a flacidez muscular, caracterizada por hipotonia, né, relacionado ao quê? Uma flacidez da musculatura. Intervenções específicas, geralmente para uma flacidez solar, nós temos o quê? Carboxterapia, radiofrequência fracionada, resistiva. Nós temos para a musculatura o quê? Corrente farádica, né? A própria microcorrente que melhora o tônus da musculatura, então a gente tem que ficar atento. E hoje nós temos uma tecnologia chamada ultrassom microfocado, que ele consegue fazer um lift no SMAS, que é a fascia muscular que recobre a musculatura, ou seja, consequentemente você consegue gerar um lifting nessa musculatura. Então, basicamente, com relação à flacidez, né, existem duas, a tisular e a muscular. E aí, intervenções como microagulhamento, peeling físico, laser de baixa intensidade, luz intensa pulsada, os peelings químicos, a eletro galvanopuntura, que foi muito utilizado, né? Ainda é utilizado como tecnologia. Existem diversas maneiras, a carboxterapia, radiofrequência fracionada, resistiu para a gente trabalhar essa pele dos nossos pacientes. Uma intervenção muito utilizada, como eu citei, é o ultrassom microfocado, né? Ele é um diferencial hoje no mercado, porque ele gera um lifting bem profundo, né? Ou seja, uma camada mais abaixo, que é o SMAS, que é uma otoneurose que recobre a musculatura, ou seja, aquela pele clara que recobre a musculatura, quando você compra uma carne, você percebe uma espécie de uma fáscia, uma pele clara, branca, isso é a fáscia muscular. Então, essa tecnologia, através de um ultrassom focalizado, ele consegue gerar uma ação ablativa de forma muito específica em pontos estratégicos na face do nosso paciente. Então, a gente consegue gerar um lifting facial de forma bem significativa. Então, é uma energia focada em um ponto abaixo da superfície da pele, concentrada em uma área de cerca de 1 milímetro cúbico por ponto. Né? Essa temperatura gera uma coagulação térmica, gerando uma retração e um lifting não só solar, mas um lifting de uma certa forma muscular. Mostrando outras tecnologias como laser, luz pulsada, radiofrequência, laser específico e a ultrassom microfocado, que é o HIFU, pegando lá embaixo, né, sobre a face muscular. Então, é uma tecnologia bem precisa com resultados satisfatórios. E aí nós temos na imagem da nefretite, né, onde todas as mulheres desejam ter o que? Aquele triângulo invertido, aquele rosto mais o que? Mais slim e com a face mais o que? Mais saliente. Então, esse resultado, o efeito nefretite, a gente consegue obter muito, de forma muito específica com o trabalho de ultrassom microfocado e com outras tecnologias específicas. Mostrando a forma de aplicação, existem ponteiras específicas, cada ponteira atinge uma profundidade e aí a gente consegue fazer esse disparo de maneira a gerar um lifting mais específico para a nossa pele. Aí nós temos 3 ponteiras faciais e 2 ponteiras específicas para a região do corpo. Aí, no caso, um equipamento muito diferenciado é o Eros, da Firmatec, equipamento que gera uma relação custo-benefício
muito diferenciado hoje no mercado, né? Um equipamento acessível a todos os profissionais da área de estética que desejam trabalhar com lift facial. Se você ainda não conhece, você precisa fazer uma capacitação e conhecer essa tecnologia. Resultados clínicos resultados até de 1 ano apenas com uma única aplicação, quando aplicado de forma adequada. Lógico que às vezes você vai fazer esse trabalho sem intervenção com Eros como último procedimento. Você vai fazer um trabalho de preparação de satélite, com peelings, com laser de baixa, às vezes com um trabalho de microagulhamento e a finalização, às vezes com um ultrassom microfocado. Então, o que eu falei é um conjunto de procedimentos para chegar numa harmonização facial específica. Mostrando alguns resultados cedidos pelo pessoal da Fismatec, utilizando ultrassom microfocado. Então, um lado sem aplicação, outro lado com aplicação. A gente percebe um ligeiro lifting facial, né? Aí mostrando a questão do contorno labial e a questão do ângulo de mandíbula, como foi mais proeminente, né? Como você conseguiu gerar um lifting. Observe a região nasogeniana, como levantou, e a região contorno, né? Contorno de mandíbula. Olha essa papada também como ficou melhor após a aplicação do ultrassom focado. E aí adentramos a temática de carboxterapia. Carboxterapia é uma tecnologia muito utilizada dentro da dermatofuncional, dentro da estética de um modo geral. Eu utilizo muito para a área facial, poucos profissionais trabalham dessa maneira. Foi descoberta no final do século XVIII por Prisma de sua ação orgânica bem escrita por Lavoisier, desde a década de 30 na França, utilizada para a cicatrização de feridas, né? Em 32, na estação termal de Foy, na França, era utilizada para o tratamento não só de problemas vasculares venosos, né? Mas também relacionada a pacientes debilitados, com lesões específicas. E desde a década de 50, nós temos inúmeros artigos científicos comprovando sua efetividade em seu uso medicinal. Hoje são mais de 25.000 atendimentos que atestam não só a segurança, mas a grande efetividade do método, como também sua segurança. Há 20 anos é utilizado na Itália como terapeuta de escolha para tratamento de lipodistrofia, né, e fibroedema gelante. A carboxiterapia basicamente é a infusão, a ingestão de um gás, que é o gás carbônico, um gás fisiológico que nós produzimos na respiração, e toda vez que eu jogo gás carbônico, nós temos uma célula correndo dentro da corrente sanguínea chamada hemoglobina. Muito importante, porque ela faz a troca gasosa, então você respira o ar, esse ar passa pelos pulmões e através da circulação sanguínea vai para o corpo. Ele capta o quê? Esse oxigênio. Só que como a hemoglobina tem uma grande afinidade pelo CO2, o local onde você aplica o CO2, se ela encontrar o CO2, ela larga o oxigênio e sequestra o quê? Esse CO2. Então, toda vez que eu faço carboxiterapia, nós chamamos de efeito Bohr, esse mecanismo chamado, escrito na literatura como efeito Bohr, que é o quê? A grande afinidade pela hemoglobina pelo CO2. Então, toda vez que eu faço carboxiterapia, eu estou aumentando a concentração local de quê? De oxigênio. Basicamente é isso. Então, mecanismo de ação, a ação farmacológica, né? Que é a questão do CO2, provocando vasodilatação local, aumento do fluxo vascular, aumento da pressão parcial de oxigênio, devido a esse fenômeno que eu acabei de explicar, que é o efeito Bohr, que é a afinidade da hemoglobina pelo CO2, liberando o oxigênio. Então, basicamente, as tecnologias que vão atuar com a carboxiterapia vão modular fluxo, gás infundido e tempo de procedimento. Tempo de procedimento é um parâmetro que quase nós não utilizamos. Basicamente, para a gente executar a carboxiterapia, precisa de um equipo estéreo, com um filtro, que é descartável, agulha descartável de 30G, que é a agulha de insulina, e aí existem diversos equipamentos para o sistema de analgesia, que é um fluxo progressivo, ou seja, você infundir esse gás com uma velocidade progressiva, ou seja, de 0 até uma velocidade que você considera adequada, 80, 150, ou decressiva, começar com 150 e decair essa velocidade com que esse gás vai adentrar o tecido, aquecimento do gás e eletroestimulação. Basicamente, para a estética facial, a gente sempre usa um fluxo contínuo, gás aquecido, né? E não vamos usar esses parâmetros de eletroestimulação para aplicação da carboxiterapia, porque ela é muito rápida, muito dinâmica. Então, basicamente, um equipamento que a gente tem um grande apreço, que a gente utiliza já há muitos anos, o equipamento da KLP, que é o SAI, que é um equipamento que considero de última geração,
para aplicação e modulação da questão da carboxiterapia, né? Vem utilizando muito a carboxiterapia nas intervenções faciais, para chantelasma, telangiectasia, flacidez palpebral, para papada, para contorno de mandíbula, contorno e efeito gloss na região dos lábios, porque o carbox ele entra com velocidade, gera um descolamento desse tecido, gera formação de fibra de colágeno. Existem diversas formas de trabalhar com a carboxiterapia. E aí, basicamente, os equipamentos que nós precisamos para poder executar a carboxiterapia. Basicamente, um manômetro para saber quanto de gás que nós temos no cilindro. O cilindro do gás de carboxiterapia é um cilindro cinza, agulha 30G, equipo e um equipamento de carboxiterapia, né? Então, basicamente, quando a gente trabalha com carboxiterapia, a gente vai analisar a carboxiterapia por duas situações: ação farmacológica e ação mecânica. A ação farmacológica é o efeito Bohr. O que é o efeito Bohr? O efeito de aumentar a oxigenação tecidual. Joguei CO2, mas aumentei a concentração de oxigênio. O segundo ponto é o mecanismo lesivo. O que é o mecanismo lesivo? A velocidade que eu vou jogar esse gás para gerar um processo inflamatório. Se eu vou trabalhar adéreo, basicamente, eu vou entrar com fluxo com mais velocidade, de 80 a 150 ml por minuto, né? Então, geralmente, para adéreo, para hipodérmice, com uma papada, para trabalhar uma gordura específica, vou entrar com um fluxo mais rápido para gerar essa fratura no trabéculo do adipócito. Então, basicamente, mostrando uma aplicação na região facial, uma sequela de acne, e eu trabalhando com essa agulha com ângulo de 30 graus para a soltura dessa fibrose textual na região facial. Então, posso trabalhar tanto para a sequela de acne, para a linha de expressão, para trabalhar remodelagem dos lábios, trabalhar ângulo de mandíbula, soltando, fazendo uma subcisão na mandíbula, trabalhando a gordura localizada, trabalhando a pálpebra, trabalhando estado venoso linfático, ou gordura nessa região, gerando lift de forma estratégica na região da face, fazendo um isolamento compartimental. Então, aí eu fui ponto a ponto. Observe que eu estou falando bastante de carboxiterapia porque eu escolhi uma tecnologia específica para abordar no curso. Teriam muitas tecnologias, eu não teria como abordar todas as tecnologias dentro de um curso de harmonização facial. Então, vou mostrar de forma profunda mais a carboxiterapia aqui para vocês. Então, para a região dos olhos, o que a gente pode trabalhar com a região dos olhos? Nós vamos trabalhar basicamente o quê? A região de olheira, flacidez, fitose palpebral, chantelasma. Então, é importante o efeito mecânico que ele gera lifting, ou seja, esse gás vai entrar com velocidade e vai gerar o quê? Um processo inflamatório. Então, geralmente o fluxo nós trabalhamos a partir de 80 até 150. Volume, ele é pela distensão tecidual. Eu não vou ficar calculando quanto de volume que vou colocar nessa região. E sempre que eu for aplicar, visar para cima, evitando vaso, para não gerar o quê? Um hematoma no meu paciente. Protocolos a cada 15 dias. Aí mostrando a aplicação na região facial e mostrando a área da bochecha onde eu tinha trabalhado já sequelas da acne. De envelhecimento, onde você tem não só a questão a questão da estase venosa linfática, mas também a hipertrofia de gordura nessa região. Então, a carboxiterapia se mostra muito efetivo no combate desse tipo de flacidez palpebral, né? Aí as olheiras também acabam se beneficiando, porque você melhora através da oxigenação. E aí nós temos a demonstração da aplicação da carboxiterapia na região palpebral. Muito importante, só a pontinha do bisel fica dentro do tecido e vai fazer a distensão de toda essa área. Mostrando uma outra paciente, a gente fazendo uma aplicação pela parte superior para pegar uma área que às vezes você não consegue estender com a primeira aplicação, né? Então aí nós temos uma outra alteração na pele, no envelhecimento, que é o chantelasma. O chantelasma ele é um depósito de gordura, está relacionado com alterações de dislipidemia, pacientes que têm colesterol alto. Então, a primeira coisa, é muito importante antes de eu tratar o chantelasma, é verificar como que anda o colesterol de um paciente. Sem tratar o colesterol, não adianta investir em carboxiterapia, em jatos de plasma, em ozônio, porque a resposta vai ser muito inferior. E é um quadro clínico como as olheiras que voltam, né? Mas você consegue, se o paciente melhorar e controlar a questão do colesterol, tem resultados diferenciados. Aí mostrando a aplicação, a importância de você reposicionar com as mãos para que esse gás adentre o tecido.
resultados satisfatórios, ok? Mostrando a aplicação aí na região da pálpebra. E aí, na sequência, eu sempre gosto de fazer a oclusão dessa região com uma máscara estéril, uma máscara com o intuito de retirar os sinais de endpoint desse paciente, gerar um lifting e reposicionamento da pele do nosso paciente. Sequelas da acne. Sequelas da acne, nós vamos utilizar sempre um fluxo maior, de 80 a 150 ml por minuto, ou seja, uma velocidade com que o gás vai tentar de forma rápida, eu não vou ficar com a agulha parada num ponto, e sim vou trabalhar com subcisão, ou seja, soltando essas fibrosas. Protocolo a cada 15 dias, estimulando o quê? Fibra de colágeno. Volume. Volume é dispensável, porque eu não vou deixar a agulha parada. É pela distensão tecidual. Né? Então, mostrando a questão de sequela de acne, né? Realmente uma cicatriz, mediante um processo de acne, o paciente teve na adolescência, consegue uma melhora significativa desse procedimento com a carboxiterapia. Né? Um resultado bem satisfatório. E aí nós temos as bolas de Bichat. As bolas de Bichat, ela é um epônimo devido a um anatomista francês que acabou descobrindo, né, a anatomia, né, dessa região, uma estrutura com tecido gorduroso, né? Lógico, tem pacientes que realmente têm a bola de Bichat hipertrofiada, que aí é caso de bichectomia. Muitos profissionais acabam executando intervenção cirúrgica de forma desnecessária, muitos dentistas, muitos cirurgiões plásticos, e requer uma avaliação, requer a avaliação da harmonização, do visagismo, e às vezes só pelo fato do emagrecimento esse rosto já fica mais fino, e às vezes até de forma equivocada, o paciente se queixando muito do formato do rosto, que é submeter a uma bichectomia. Vê um artista e fala, fiz bichectomia, quero fazer bichectomia, nem sabe o que está falando, né? Às vezes com emagrecimento é o suficiente. E uma das técnicas que nós vimos utilizando é a criolipólise para trabalhar esse tipo de alteração. Lipólise é uma tecnologia no qual que vai fazer um resfriamento, um congelamento da estrutura em questão, né? A criolipólise é uma palavra que deriva do grego, crio significa gelo, né? E constitui hoje na modernidade, na qualidade, a tecnologia mais atualizada, mais moderna para trabalhar gordura localizada. Ela parte do pressuposto que, simulando uma situação de resfriamento, você acaba gerando que uma, uma vasoconstrição, essa vasoconstrição leva a uma hipóxia, e essa hipóxia vai levar à necrose, e a necrose vai gerar o quê? Uma apoptose, uma morte forçada, de forma artificialmente, através de uma tecnologia, ou seja, uma diminuição no volume na área trabalhada. Existe hoje tecnologia específica, nós temos um equipamento da Fismatec, um equipamento bem específico para a área facial, uma ponteira bem estruturada para trabalhar essa gordura específica da face. Né? É que essa imagem mostrando especificamente o panícula adiposo, então os pletiers, e aí durante o intervalo de 1 hora, 45 minutos, você vai fazer o resfriamento desse tecido para você conseguir gerar essa vasoconstrição, transmitir esse resfriamento para o panícula adiposo e gerar o quê? Essa necrose tecidual. Né? São resultados diferenciados. Com relação à papada, existem diversas formas de trabalhar a papada, como eu citei, hidrolipoplasia, carboxiterapia. Se for carboxiterapia, fluxos mais rápidos, de 80 até 150 ml, volume pela distensão do tecido, aplicação no sentido vertical, então a necessidade de fazer uma pinça para você fazer a aplicação, e a aplicação pode ser de 2 a 3 vezes por semana, né? Programas de 10 sessões. Então, geralmente, essa área da papada. Também trabalho com ozônio, lembrando que carbox e ozônio são terapias que não se combinam na mesma sessão. Você pode fazer uma intervenção mesclada, ou seja, uma vez ozônio, outra vez carbox, mas em sessões separadas, em dias separados, né? Geralmente a área facial eu gosto de fazer 1 vez por semana quando é papada, ok? Aí mostrando que é uma hipertrofia do tecido adiposo, uma região submandibular, ela faz parte da harmonização facial porque ela mexe no formato do rosto dos pacientes, né? E aí mostrando uma técnica que é a hidroliplasia específica na região de papada, né? Hidro significa água, lipo gordura e plasia queda. Então, você vai introduzir uma solução hipotônica nessa região com o intuito de hidratar o panícula adiposo e aí, através de uma atuação terapêutica, uma frequência de 3, 5 MHz, uma potência de 1,5 ou 2, para trabalhar o quê? Justamente essa gordura localizada, a região da papada. Então, segundo time, em 2016,
ele define a hidrolipoplasia como um procedimento intradermo de característica não medicamentosa e terapêutica. É uma técnica que se baseia na aplicação de uma solução hipotônica, né, com finalidade de hidratar a região e aumentar a ressonância acústica do ultrassom para a gente poder cavitar e quebrar essa gordura localizada. Então, gordura de região de papada, eu trabalho com hidroliplasia ou somente carbox, ou associação das duas coisas, ou trabalho com ozônio. Lembrando que ozônio e carbox são procedimentos que eu não consigo misturar na mesma sessão. E aí, um checklist de como deve ser executado, de marcar a área, fazer exame palpatório, fazer asepsia, né? Aplicar a solução hipotônica, observar a extensão, tecido, e aí acoplar, passar um micropore, passar gel e acoplar um ultrassom terapêutico de uma frequência de 3 MHz, com a vantagem de 2 ou 1,5 para a região de papá, né? Então é isso. Aí mostrando a demarcação da região, mostrando a importância de você associar uma solução hipotônica, porque você aumenta a ressonância acústica sobre o fônico adiposo. Linhas de expressão, trabalho muito com ou ozônio ou a carboxiterapia, né? Não na mesma sessão, mas posso intercalar, né? No caso desse tipo de procedimento, sempre se for carboxiterapia, fluxo acima de 150, de 80 a 150, seria a velocidade com que esse gás vai sair, né, do equipe, protocolos a cada 15 dias. Então, eu vou sobre a linha de expressão e vou fazendo uma subcisão, ou seja, descolando esse tecido sobre a área, né? O efeito da agulha, o efeito físico da agulha é capaz de proporcionar um efeito de inflamatório e gerar o que? Uma cicatrização por segunda intenção e gerar colágeno, né? Então, esse trabalho é bem efetivo, né? Bem efetivo mesmo. Óbvio que rugas dinâmicas, nós não temos grande efetividade, porque está atrelada à questão muscular e aí precisa de relaxamento. Mas para ruga estática, tem que ter um resultado satisfatório. Aí mostrando alguns aspectos, por exemplo, nasogeniano, né, que tem um resultado satisfatório, contornos de lábio. Às vezes, região frontal, região de testa, está relacionado com uma ruga dinâmica, a gente consegue um resultado no sentido de tirar aquele vínculo, aquela marca que fica na testa devido a longos anos trabalhando com movimentação. Mas aí para paralisar é só o botox, realmente, né? Uma outra área que nós trabalhamos, que eu já citei, que é a questão dos lábios, então arco do pupilo, a gente consegue desenhar e melhorar o formato dessa boca desse paciente, mostrando a aplicação, resultado satisfatório. Óbvio que de imediato a gente tem um lift por preenchimento do gás, mas como o gás é absorvido, você gera um processo inflamatório ali, gera o quê? Uma cicatrização, né? E formação de fibra de colágeno na fase proliferativa. Então, essas lâminas mostrando incremento de fibra de colágeno, pré e pós, né? A camada papilar mais imaginada, a camada reticular mais espessa, então mostrando que realmente a carboxiterapia tem resultado efetivo. E aí, nós sempre fazemos um trabalho contrapondo os fios de PDO. Então, os fios de PDO são utilizados para gerar lifting. E ao invés de usar o PDO, eu poderia usar o quê? A carboxiterapia no mesmo sentido que eu uso naquele que a gente faz do rosto e ver qual vértice que eu vou ter que fazer, qual a forma que eu vou fazer o descolamento dessa pele. Não é aleatório. Eu poder dar um lift de forma direcional, né? Então, mostrando resultados com 15 dias após a aplicação de carboxiterapia, região orbital, região nasogeniana, contorno de lábios, olheiras, né, de modo geral. Lembrando sempre, como eu falei no início da minha aula, né, existe um arcabouço muscular, a necessidade de trabalhar a musculatura e lembrar que o nosso vértice principal é contração da gravidade, ou seja, essa linha nasogeniana não basta só eu preencher, eu descolar, fazer uma subcisão na linha, eu também tenho que fazer o descolamento contrário à ação da gravidade, para trazer esse rosto mais para cima, ok? E aí mostrando o ângulo de mandíbula, então muito importante, se a gente for trabalhar com carboxiterapia, ou você pode fazer com a própria agulha de insulina, né? Então essa agulha é pequena, mas você consegue fazer uma subcisão e marcar e descolar esse tecido, ou com uma cânula maior acoplada no equipe, você também conseguiria fazer esse trabalho de subcisão e marcar mais essa região. Resultados surpreendentes, tanto com a carboxiterapia quanto com o ozônio. Então, esse resultado de vitose da bochecha a gente consegue corrigir com poucas sessões, com 2 a 3 sessões com a carboxiterapia.
respeitando os intervalos de 15 e 21 dias, né? Mostrando a importância, né? E a gente observa que não só os pacientes, mas se a Mona Lisa fosse harmonizada, ficava com o rosto muito mais bonito, né? Mostrando outros pacientes que submetem a um trabalho de harmonização, o resultado é impressionante, né? Uma jovem senhora, mas com o passar dos anos, ela apresenta um envelhecimento cutâneo. E após pequenas intervenções, você vê que o rosto fica mais jovial, né? Com outro aspecto. Então, a importância de você devolver a harmonização consultando o visagismo de forma sutil, de maneira a ressaltar a beleza que ela já apresenta nesse rosto, né? Então, olha como foi significativo. O rosto modificou bastante. Pequenas intervenções, resultados diferenciados, muito diferenciados. Para telangiectasias, né? Então, a gente usa bastante a carboxoterapia, geralmente com fluxo de 60 ml, sobre o leito do vaso, você consegue uma esclerose satisfatória e até melhorar quadros de rosácea. Então, é muito utilizado também, é um recurso que nós utilizamos na intervenção da harmonização facial. E, por fim, nós vimos aí uma outra artista, uma imagem quando ela estava mais jovem, com 21 anos, e após alguns anos, né, com 45 anos, o rosto dela parece que está mais jovem, mais bonito do que quando ela tinha 21 anos. Por que isso, professor? Isso são intervenções que passaram por um preceito de um visagismo, de uma harmonização, e trouxeram esse rosto de uma forma mais harmônica para a anatomia, para o formato do rosto dela. Então, o que a gente deve concluir? Eu poderia ficar uma tarde toda, e esse não é o intuito dessa aula, né, que nós estamos fazendo aqui. O intuito é aguçar a sua curiosidade para a harmonização, aguçar a sua curiosidade para o visagismo, informações nessas técnicas e tecnologias, para que você possa ter uma intervenção mais assertiva. Então, o que a gente tem que concluir é que o visagismo se mostrou uma ferramenta fundamental na harmonização, construir uma imagem facial. A customização, ela é uma tendência que visa personalizar o desejo do paciente ou do cliente. Porém, o profissional que trabalha com visagismo, trabalha com harmonização, ele não deve preconizar padrões de beleza, e sim soluções estéticas que são únicas. O que vai diferenciar você é trazer o que há de melhor para o seu paciente, não fazer mais do mesmo. Né? Então, mais do que soluções estéticas, os visagistas devem subsidiar as suas intervenções com explorações de acordo com o formato do rosto, através de intenção do seu paciente, entender onde o paciente quer chegar e deseja passar através da imagem pessoal, ou seja, entender aonde ele quer chegar, qual é você como consultor vai modular aquela informação e tentar fazer uma intervenção mais assertiva. Nem tudo que o paciente se queixa é aquilo que você vai realizar como intervenção. Por isso que precisa de estudo, precisa de avaliar de forma precisa esse paciente para você fazer uma conduta mais assertiva. E é isso. Espero que minha aula tenha sido de forma ilustrativa para vocês profissionais que trabalham com estética facial, tenha trazido um pouco mais de curiosidade em querer estudar a harmonização facial, estudar a ciência do visagismo. Hoje nós temos diversos profissionais brasileiros, que são referência internacionalmente, né, em outros países, né, que são chamados para dar cursos e estão hoje no Brasil. Existem diversas literaturas sobre a harmonização facial e visagismo. Então, convido você a fazer esse tipo de leitura e até mesmo nos encontrarmos num curso de harmonização facial, onde você vai ter o prazer de estudar todas as técnicas e tecnologias e como eu trabalho com a harmonização com cada tecnologia, com ultrassônico focado, uma ozonoterapia facial, uma carboxoterapia, uma radiofrequência, um peeling químico, como que é o passo a passo. Então, aqui eu trouxe um pouquinho das abordagens da carboxoterapia, mostrei um pouco do ultrassônico focado, da clipólise, mas com o intuito de ajustar e mostrar que é possível, sim, a gente obter uma harmonização facial sem utilizar injetáveis, né? Com resultados significativos. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, a Biocol, de ter me convocado para dar essa aula, e me coloco inteira à disposição. O meu Instagram é Milton Beltrão JR, e o meu WhatsApp é o 11
96990-0057. Estou à disposição para dúvidas pertinentes à temática ou dúvidas de eletroterapia. Muito obrigado.